Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Ano está chegando ao fim, é hora da gente parar, analisar, entender o que aconteceu e principalmente saber o que vem pela frente. Uma forma de se planejar, uma forma de se preparar para um ano novo e principalmente para os desafios do agronegócio em 2024. Nosso tema hoje é a economia. A gente vai passar aí por tudo que aconteceu ao longo desse ano em termos econômicos aqui no Brasil, expectativas, algumas alcançadas, outras não. Enfim, o que a gente pode esperar também para 2024. E quem nos ajuda nesse entendimento e quem está aqui com a gente nesse especial de final de ano é o meu amigo Antônio da Luz, economista da Farsul, economista do agro, representante do agro lá no Boletim Focus do Banco Central. O Antônio está antenado de olho nas informações econômicas e principalmente nos resultados econômicos do Brasil para trazer um pouquinho para a gente do que foi esse ano e principalmente dos desafios que vem pela frente, né, Antônio? Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente, atender o nosso chamado aqui e nos ajudar a entender um pouquinho mais desse complexo universo da economia brasileira, Antônio. E eu começo já te perguntando do ano de 2023, chegando agora, finalzinho do ano, praticamente últimos dias aí do ano, o que dá para a gente falar de 2023 em termos econômicos, Antônio? Bom, Alexandre, em primeiro lugar, que legal estar aqui contigo, que bom, que alegria estar aqui contigo no Notícias Agrícolas, nesse especial de final de ano, falando da nossa economia, com toda essa grande audiência do Notícias Agrícolas, muito bacana. Obrigado pelo convite. Embora a gente tenha uma série de desafios que teremos em 24 por conta das coisas não tão corretas feitas em 2023. Se não vejamos, né? No ano de 2023, nós tivemos um aumento do gasto público que foi uma coisa absurda. Se eu tivesse que começar por um lugar falando, assim, qual foi assim, a grande preocupação de 2023, olhando para a economia brasileira? Eu diria o gasto público. Eu diria a falta de equilíbrio fiscal. Por quê? Porque a falta de equilíbrio fiscal, Alexander, gera crises econômicas, gera menor crescimento. Se não vejamos, o que aconteceu no final do segundo governo Lula e depois ao longo do governo Dilma, que fez com que nós tivéssemos a maior crise econômica da história do Brasil? O desequilíbrio fiscal. E o que está acontecendo? O que aconteceu em 23? Desequilíbrio fiscal. Então, isso é algo que nos preocupa muito, muito mesmo. Só para traduzir, Antônio, equilíbrio fiscal é quando o governo, ou desequilíbrio fiscal é quando o governo gasta mais do que arrecada, não é isso? Exato. Quando nós fizemos aquele monte de besteira lá no segundo governo Lula e governo Dilma, que o pessoal chamava de nova matriz econômica, venderam para a sociedade uma coisa que seria maravilhoso, nós tivemos um forte crescimento da dívida PIB brasileira. Depois se construiu a lei do teto, que segurou o crescimento da dívida. Mesmo depois da pandemia, segurou o crescimento da dívida. Só que este ano de 2023 foi marcado pela substituição do lei do teto dos gastos. O que a lei do teto dizia? Olha, governo, você pode gastar o que gastou ano passado mais inflação. Ponto. Então, se a economia brasileira crescia mais do que a inflação, a dívida PIB cai, porque o PIB ele cresce mais do que o endividamento. E naquelas maluquices todas que foram feitas no segundo governo Lula e no governo Dilma, nós tivemos esse desequilíbrio fiscal, que é gastar mais do que arrecada, logo é fazer déficits. E, Alexander, o Brasil é um país que fazia superávit primário desde o início do Plano Real. O Brasil fazia superávit primário. A partir de 2014, deixou de fazer superávit primário. Só que desde ali só que nós fizemos um enorme de um déficit em 15, em 14, 15 e 16. Aí veio o presidente Temer, fez a lei do teto, começamos a reorganizar a casa, nós faríamos superávit primário em 2020. Essa era a projeção. Ou seja, seriam 6 anos de aumento de endividamento, mas nós levaremos 6 anos para consertar aquelas bobagens. Só que chegou 2020, tivemos a pandemia, fizemos uma dívida
ainda maior dentro do ano. Mas aí tudo bem, era pandemia, tinha que jogar dinheiro na economia mesmo. Excepcional, né? Vamos voltar ao trabalho. Melhoramos em 21 e em 22 nós fizemos superávit primário. Depois de ter déficits em 2014, 15, 16, 17, 18, 19 e 21, em 22 no ano passado, fizemos superávit primário. Qual era o grande desafio deste governo? Manter o superávit primário. Fazer superávit primário é muito mais difícil do que manter o superávit primário. Mas, infelizmente, desde junho deste ano, o governo está gastando bem mais do que arrecada. E aí, como é que o governo tem tentado resolver o problema do equilíbrio? Diminuindo o gasto? Não. Não é, Alexander. Quem mais contratou no terceiro trimestre do ano, de acordo com o IBGE, foi o governo. O governo que mais gerou vagas, né? Que é um absurdo. E aí o que está acontecendo, então? Nós estamos tentando equilibrar o fiscal, aumentando a receita, aumentando a carga tributária em cima do brasileiro. Se não, vejamos, o governo ele reverteu as alíquotas de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras de grandes empresas. O governo voltou a reonerar combustíveis. O governo botou imposto sobre exportação de petróleo. O governo criou a tributação sobre as apostas esportivas. Criou o Digital Tax. Criou o fim das isenções de imposto de renda à pessoa jurídica e CSLL sobre benefícios fiscais. Já são 6. Fim dos juros sobre capital próprio. 7. Retirada do ICMS da base de cálculo dos créditos presumidos e PIS/COFINS. 8. Tributação dos rendimentos do exterior. 9. Pensa que acabou? Não, não acabou. Voto de qualidade no CARF. 10. Aquele que uma empresa está questionando e quem desempata é o próprio governo, né? O maior interessado. Impostos sobre rendimentos de fundos exclusivos ou fechados. 11. Aumento de impostos sobre armas de fogo. 12. E o veto à desoneração da folha de pagamento que foi derrubado no Congresso, mas o governo tentou. E tem mais uma série de outras medidas sendo planejadas pelo governo. 13 medidas para aumentar a arrecadação, aumentando a carga tributária em cima do brasileiro. Só que acontece o seguinte, Alexander. 44,5%, eu vou repetir esse número porque esse número é um escândalo. 44,5% da população adulta brasileira, de acordo com o Serasa, está endividada. Aliás, endividada não, está inadimplente. São 71,8 milhões de brasileiros que estão atrasados com seus compromissos. Sabe qual foi o aumento das RJs, das recuperações judiciais, neste ano em relação ao ano passado? 60%. Ou seja, se as empresas... E é bom dizer uma coisa, no agro o crescimento foi 0%, mas nos outros setores o crescimento foi de 60%. Eu não estou dizendo que não teve RJ no agro, tá? Teve, mas o mesmo número do ano passado, 58%. Agora, nos outros setores foi muito maior, cresceu 60%. Aí eu te pergunto o seguinte, Alexander, como é que eu vou aumentar impostos em cima de uma população que está endividada, está inadimplente e com empresas quebrando? Como é que eu vou fazer isso? Não dá, né? Mas o governo fez. E aí, sabe qual foi a consequência disso? A arrecadação não aumentou. De junho até outubro de 2023, nós não temos ainda a divulgação, no momento dessa entrevista, nós não temos a divulgação do dado de novembro e muito menos de dezembro. Mas de junho a outubro, ou todos os meses de junho para cá, a arrecadação esse ano foi menor do que a arrecadação no ano passado. Ou seja, aumentar as alíquotas de impostos não garante aumento de arrecadação. Isso é mais velho do que andar para frente. Mas, infelizmente, este governo está escolhendo o mesmo caminho que já escolheu lá no segundo governo Lula e no governo Dilma, gerando desequilíbrio fiscal. Aumentando impostos para aumentar a arrecadação cai.
porque não há crescimento econômico para comportar esse aumento dos impostos. E isso está nos gerando uma dívida muito grande. E o que mais e também nos preocupa e nos incomoda, Alexander, são as perspectivas. Porque veja, o governo no ano passado, aliás, no início desse ano, lá em maio, ele dizia o seguinte: eu vou fazer um déficit de 107 bi. Eu acho o 107 bi um escândalo. Depois de fazer um superávit, fazer um déficit de 107 bi, para mim isso é um escândalo. Isso deveria dar impeachment. Mas aí em julho, o governo refez as contas. Não, não vai ser 107. Vai ser 145 bi e meio. E aí chegou em novembro, o governo disse: não, não vai ser mais 145. Vai ser 174 bi, 177 bi e 400. E o Banco Central dizendo assim: ó, não, Tesouro, não é 177 bi, não. É 203. Porque tu está pegando o recurso do PIS/PASEP, que os brasileiros não foram lá buscar, porque você cria uma gincana para os brasileiros não conseguirem pegar. E aí você está pegando isso e incorporando como receita primária sua, e não é. Então seu déficit não é 177, é 203. Então percebe, Alexander e telespectadores, que o déficit ele quase que dobra entre maio e novembro. O que isso está mostrando? Um completo descontrole fiscal. E aí o presidente Lula, no dia 12 de dezembro, ele questiona: se for necessário se endividar para crescer, qual é o problema? Pergunta ele. Como assim qual é o problema? O problema é que endividado você não cresce. E aí você vai ter que tirar dinheiro dos impostos dos brasileiros para pagar a dívida mais os juros. É isto? Este é o problema. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, ele disse: se tiver que fazer, abre aspas, saiu no Estadão isso, se tiver que fazer déficit, vamos fazer, ou a gente não ganha eleição. Ou seja, o que o líder do governo Lula está dizendo? Eu não estou nem aí para a sociedade, nós não estamos preocupados com a sociedade, nós não estamos preocupados com o crescimento econômico, nós não estamos preocupados com nada, nós estamos preocupados em ganhar as eleições municipais agora de 2024 para pavimentar uma reeleição do Lula ou de quem ele indicar para o próximo pleito. Então, isto nos preocupa, porque nós estamos tendo um problema fiscal grave no Brasil. Quando nós olhamos lá para fora, Alexander, nós estamos vendo um risco potencial de recessão muito grande, muito grande. A zona do euro já está à beira de uma recessão, porque ela já fez um primeiro trimestre negativo, falta só mais um para confirmar. Os Estados Unidos poderá enfrentar uma recessão em 2024, e isso pode fazer com que o mundo entre em recessão em 2024. Ou seja, lá fora a situação não está boa, nós deveríamos estar nos preparando para isso, e ao contrário, nós estamos queimando o combustível que nós vamos precisar caso tenha uma recessão lá fora. Então, eu estou vendo um 2024 com muitos desafios para nós brasileiros por conta de todo esse desequilíbrio fiscal que está pegando. O que tem impactos em câmbio, o que tem impactos em juros. E é engraçado, o governo está sempre jogando o Banco Central. Para crescer mais tem que. O Banco Central tem que baixar o juro. Não, 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 não. O Banco Central está fazendo o que é correto. A nossa inflação voltou para a meta, está tudo certo, graças ao trabalho do Banco Central. É o governo que tem que fazer sua parte e ele não está fazendo, está nos preocupando, Alexander. Antônio, quando a gente fala de uma dívida tão grande, ou de um déficit tão grande aí, o que isso implica na prática? Onde que as coisas travam por conta desse endividamento aí? Alexander, imagina, vamos dar o caso do produtor rural, tá? O produtor rural, ele está endividado. Aí ele vai no banco, ele consegue pegar a mesma quantidade que ele pegou? Não consegue. Aí eu te pergunto o seguinte: ele tem que pagar as dívidas. Tem que pagar as dívidas. Aí tem um ano bom. Ele colhe uma safra boa, vende bem seu produto, enfim. Ao invés de crescer, de investir, de melhorar o seu negócio, de capitalizar o seu negócio para comprar bem insumos e vender bem produtos,
que ele faz? Ele pega aquele ganho que ele teve e vai lá amortizar suas dívidas no banco. Os governos atuam de maneira semelhante. Se um governo gasta mais do que arrecada, a primeira coisa que acontece, vai ter menos espaço de endividamento. Então, ou seja, se precisar endividar, não vai poder. Segundo lugar, nós passamos a pagar impostos, nós brasileiros, para pagar as parcelas dessa dívida mais os juros dela por muitos anos, às vezes por gerações. Então, quando o governo gera déficit hoje, ele não está prejudicando somente a mim, ele está prejudicando ao meu filho também, talvez até aos meus netos. Então, isto um governo, não interessa se é de esquerda, se é de direita. Equilíbrio fiscal, ele é necessário para o governo que for. Porque os impactos na sociedade são muito grandes. Além do mais, Alexander, um país endividado que emite a sua própria moeda, como é o caso do Brasil, que tem o real é o espelho da nossa economia. Se o nosso país está numa condição de fragilidade fiscal, a nossa moeda vale menos. Logo, a nossa taxa de câmbio sobe. Quando nós estamos endividados, o mercado, para rolar a dívida do governo, exige um juro mais elevado. Então aí o produtor rural vai tirar um crédito rural, vai tirar, seja ele livre ou controlado, ele pega um dinheiro mais caro, porque o custo do dinheiro na nossa economia está cara, porque o governo está endividado. Então, governos que não fazem equilíbrio fiscal fazem com que o juro fique mais alto. Para ele, sim, para ele, mas para nós também. Então, o produtor quer fazer um investimento, vai pagar mais caro. Quer pegar um custeio, vai pagar mais caro. Por quê? Porque o governo dele gasta mais que arrecada. Compromete, inclusive, a própria confiança no governo, né, Antônio? Quando você tem não que há dúvida, emitir títulos da dívida aí, você tem que pagar mais caro para quem está comprando os títulos diminuir o risco, né? Não há dúvida disso. Agora, não há dúvida. Pode complementar, desculpe. Não, tá, eu ia só dizer que quando um país ele se endivida, ele eleva o nível de risco de toda a economia, dos títulos dele e da economia brasileira como um todo. É. Antônio, mas daí, quando a gente olha para os índices, por exemplo, PIB em relação ao começo do ano, a gente até que está melhorando. A inflação está está diminuindo e está voltando para a meta. Juros começaram a baixar. Daí a pessoa se pergunta, será que o Antônio não está exagerando, não? Será que o futuro não vai trazer uma nova perspectiva e não? O que dá para a gente dizer nesse sentido, Antônio? Bom, a primeira coisa que dá para dizer é que eu torço para isso, tá? Quero deixar bem claro, eu sou brasileiro, eu torço para que as coisas deem certo. Eu moro aqui, eu estou dentro desse navio e vivo aqui, minha renda sai daqui, eu quero mais que o Brasil dê certo. Mas, Alexander, eu tenho que considerar o seguinte. Em primeiro lugar, a inflação está baixando? Sim. Já estamos dentro da meta? Sim. Isso não tem a ver com política fiscal. Isso tem a ver com política monetária. Quem é que faz a política monetária no Brasil? Banco Central, que é autônomo. O Banco Central brasileiro é autônomo. Ele não é independente, ele é autônomo. Qual é a diferença? Independente se ele mesmo atribuísse a si mesmo suas metas. Mas não, quem atribui a meta para o governo, para o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo ministro da Fazenda. Então, quem diz qual é a meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional. Logo, o Banco Central não é independente, mas é autônomo. Ou seja, eu tenho essa meta? Tenho. Bom, o que eu vou fazer para atingir ela primeiro é meu. Eu vou fazer o que eu quiser. Tudo dá a meta, mas como eu vou atingir a meta, o problema é meu. Então, o mérito de reduzir a inflação é do Banco Central, em particular ao presidente Roberto Campos Neto. Então, ele e sua diretoria, que participa do Copom, do Comitê de Política Monetária. Os juros estão baixando no Brasil graças ao Banco Central. Quem é que determina a taxa de juros? É o governo? Não, é o Banco Central. Por que nós estamos baixando os juros? Porque nós subimos os juros, controlamos a inflação e agora nós estamos baixando os juros. Só que acontece o seguinte, Alexander.
Quando nós olhamos o PIB, eu tenho que entender que o PIB ele é uma medida que registra o que aconteceu. Ele não diz o que vai acontecer. Ele registra o que aconteceu. E o que aconteceu, sim, nós tivemos um crescimento econômico importante em 2023. E vamos registrar um crescimento econômico importante em 2023. Só que acontece o seguinte, sabe qual é o crescimento do PIB do agronegócio, do setor agropecuário? 16,1%. Ou seja, nós, setor agro, crescemos 16,1%. Nós fizemos a economia brasileira crescer 2,94%, que é a nossa projeção, crescimento de 2,94% para 2023, graças aos 16% do setor agropecuário. Indústria crescendo 1,28% e serviços crescendo 2,42%. Então, quem realmente puxou o PIB brasileiro para cima foi o setor agropecuário. Mas o setor agropecuário não vai ajudar tanto no ano de 24, porque nós não vamos repetir o mesmo volume de produção, por conta de todos esses problemas que o El Niño está nos causando, de norte a sul do Brasil. Então, nós deveremos ter até um recuo no PIB do agro, ano que vem, de 3,35 pelas nossas contas. A indústria vai recuar também, os serviços vai recuar bastante, de 2,4 para 1,6, e o PIB nas nossas contas fecha ano que vem, a nossa projeção é essa, 1,2%. Não significa que não possa mudar, o mundo é dinâmico, à medida que o mundo vai mudando, a gente vai atualizando. Mas hoje a nossa projeção é de 1,2%, principalmente porque não vai estar o agro para ajudar. Alexander, olhando o PIB pela ótica do dispêndio, o que mais cresceu esse ano foram as exportações. Ou seja, de novo, o efeito do agro ajudando o PIB do Brasil a crescer. Os investimentos no Brasil esse ano recuaram, já estão negativos. Então, os investimentos que eu deixo de fazer em 23, é o que eu vou deixar de crescer em 24, em 25, em 26, aquilo que eu estou deixando de crescer em 20 e de investir em 23. O setor de serviços, que é o maior setor da economia, como eu disse, PIB registra o que passou, mas nós temos outros indicadores para olhar para o presente. A pesquisa mensal dos serviços, feita pelo IBGE, em 12 meses, já aponta que os serviços estão 0,4 negativo. Negativo. O serviço já está no negativo. O varejo está com um crescimento em 12 meses de 0,2%. 0,2% apenas. Só que tem um detalhe. Esse dado é de outubro. A Black Friday foi um fracasso. E o Natal, não sei se vai ser muito melhor que a Black Friday. A chance de nós começarmos 24 com serviços negativo e com varejo negativo é muito grande. Então, a perspectiva para 2024, não pelo que eu acho ou deixo de achar, pelos números que nós já temos hoje, eles não são da mesma magnitude e da mesma tranquilidade que nós tínhamos quando olhávamos para 23 do ponto de vista de 22. Antônio, vamos pegar como gancho essa questão do agro, né? Você falou da possibilidade de queda do PIB do agro para 2024. Só para a gente deixar claro os números aí. Esse ano foi de 16,1 e para o ano que vem, a expectativa? 3,35 negativo. 3? 3. Puxa vida. Ou seja, o agro vai fazer falta na conta do governo aí no final das contas. Na arrecadação, principalmente. Vai. Talvez com isso o governo comece a olhar com um pouco mais de cuidado, né? Afinal de contas, o agro foi totalmente abandonado. Ou culpar o agro, né? E desrespeitado. Nós, no Rio Grande do Sul, tivemos 2 estiagens. Qual foi a participação do governo em resolver o problema? Zero. Zero mesmo, só promessa. Zero. Os vendavais, que depois nós tivemos enchentes e coisas que devastou armazéns, suínos, aves, viveiros, enfim. Nada. Só promessa e conversa mole. Nada. E Alexander, seguro rural. Um trabalho começado lá em 2006 pelo ex-ministro Roberto Rodrigues. Estamos falando de uma política de 17 anos. Uma política que já tinha atingido uma maturidade.
Olha o retrocesso que nós tivemos no seguro rural. Em termos de crédito rural, anuncia-se valores enormes. Mas o que de fato daquele valor é um valor controlado pelo governo, que o governo subsidia? E quanto que são recursos livres, que o banco empresta o quanto ele quer, para quem ele quer, no valor que quiser, no juro que quiser, no montante que quiser? Quanto aquilo são operações de LCAs no mercado de capitais? Ou seja, o governo, a participação dele hoje no agro é muito pequena. Eu, como economista, já falei, cansei de dizer, eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, eu não estou nem aí, porque cada um tem a sua opinião, tem a minha. Eu não quero o governo nos ajudando. Não quero. Não quero. O governo tem, nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, ele ajudou a indústria e não ajudou o agro. Olha o que aconteceu com a indústria, olha o que aconteceu com o agro. Agora, precisa ter respeito. Precisa ter respeito. Tem que ter atendimento às pautas do setor e entender a situação que o setor vive. E para mim, para finalizar esse ponto, não tem nenhum assunto mais importante no agro, na minha opinião, coisa mais importante, topo da agenda do setor, na minha opinião, se chama infraestrutura logística. Os preços, vou pegar soja, tá? Mas aconteceu com tudo. Vou pegar soja só para não passar aqui a tarde dando exemplo. O preço da soja caiu 26% do início da colheita até o fim da colheita. 26% esse ano. Sem cair Chicago, sem mexer no câmbio, caiu 26% aqui. Por quê? Por causa do prêmio. O prêmio ficou negativo. E por que isso, Alexander? Por que isso, internautas, telespectadores do Notícias Agrícolas? Porque nós colhemos, não tem onde botar, as estradas são as mesmas, as rodovias são as mesmas, e estrada e rodovia são coisas diferentes. As estradas são vicinais sem pavimento, as rodovias são com pavimento. As ferrovias, as mesmas. As hidrovias, as mesmas. Os portos, os mesmos. Os terminais portuários, os mesmos. Nós não temos estrutura para 316 milhões de toneladas. Então a gente cresce a economia, ajuda a economia do Brasil a crescer. E o que nós recebemos em troca? Uma queda de 26% no preço dos nossos produtos. Porque o Brasil, da porteira do produtor para frente, não tem estrutura para receber aquela produção. Então nos preocupa demais a questão da infraestrutura, porque isto é perda de dinheiro na veia. E não só o produtor perde dinheiro com isso, como também o Brasil destrói PIB. Então, para nós, logística é o topo da agenda. E para nós também é importante deixar claro que nós não temos nenhuma pretensão que o governo faça essa infraestrutura. Acho até, inclusive, que a iniciativa privada que deve cuidar dessa infraestrutura. Mas o governo tem que fazer o planejamento, nem que seja para liberar a iniciativa privada para fazer. E outra coisa, nós não temos que ter preconceito. Se tem um grupo chinês que quer fazer uma rodovia, hidrovia, que faça. Se é americano, que faça. Se é europeu, que faça. Se é africano, que faça. Se é da Oceania, que faça. Não interessa. O interesse é que seja feito. Porque ninguém pode levar uma rodovia daqui. E ninguém vai controlar a nossa logística, porque nós temos as leis brasileiras. Agora, se nós fizéssemos infraestrutura no Brasil, em termos de obras, só para atender o agro, o Brasil podia crescer em 5%, 6% ao ano só com as obras para atender o agro. A necessidade que o agro já tem, não é nem que vai ter aqui, já tem. Nós podíamos crescer em 15 anos consecutivos a taxas de 5%, 6% ao ano, bastava nós transformarmos o Brasil num canteiro de obras atendendo somente a demanda do agro. Então, não é tão difícil fazer a nossa economia crescer, mas nós temos que nos concentrar nas coisas certas. E para mim, se nós tivermos uma safra grande de novo, nós teremos uma chance enorme, se não for dessa vez, vai ser no ano que vem, mas nós vamos voltar a ter uma safra cheia, na hora que essa safra toda ir para as rodovias, hidrovias, ferrovias e portos, os preços despencam de novo. Quem é que perde dinheiro?
produtor rural. E daí você coloca, a gente, desde o começo da nossa conversa, a gente vai falando de endividamento, não sobra dinheiro para investimento, então você já coloca o governo fora dessa jogada, né? O governo sem dinheiro para investir em logística. Só que você traz um ponto importante para a nossa discussão, que é a questão do planejamento. O governo tem que abrir espaço para que isso ocorra através da iniciativa privada. Como é que está isso hoje, Antônio? O que você tem ouvido? Tem planejamento nesse sentido? Ou tem pelo menos uma perspectiva de mudança para os próximos anos? O atual governo ele tem um entendimento de que o Estado deve ser o indutor, que o Estado deve fazer tudo, que o Estado tem que fazer obras, seja aqui, seja em outros países. E nós temos um entendimento diferente. Nós queremos uma rodovia, não interessa quem vai fazer. Nós queremos uma ferrovia, não interessa quem vai fazer. Nós queremos uma hidrovia, não interessa quem vai fazer. Nós queremos mais portos, não interessa quem vai fazer. Mas o importante é que tenha. Só que no Brasil nós ficamos nessa dicotomia. Ah, não, iniciativa privada. Não, é governo. Ah, não, iniciativa privada. Não, é governo. Então é iniciativa privada. Ah, mas não pode ser dinheiro de não sei da onde. Ah, gente, para aí só um momentinho. Isso aqui não é Dinamarca. Nós somos o Brasil. Somos um país jovem. Nós somos um país pobre. O Brasil é um país pobre. Essa coisa ufana de dizer nacionalista, o Brasil é um país muito rico. Não, o Brasil é um país pobre. A renda per capita do Brasil é uma vergonha. Nossa renda per capita é 14 mil dólares. Isso é uma vergonha. Nós não podemos ficar escolhendo se o dinheiro é daqui, se o dinheiro é dali, se é governo que o dinheiro, se é iniciativa privada. Quem é que tem o dinheiro? Ah, fulano tem dinheiro? Ele tem interesse em comprar esse projeto de construir essa rodovia? Tem. Faz. Ah, mas vai dar uma concessão para ele de 50 anos? Dá. Não vai ser 50, vai ser 100. Dá a concessão para ele. Mas deixa ter o equipamento para que a gente possa usufruir. Porque a falta dessa infraestrutura é muito mais cara do que qualquer custo que essa infraestrutura eventualmente possa nos causar. Mas nessa perspectiva tem, então? Não tem, pelo contrário, o governo acha que ele tem que fazer tudo, ele, o BNDES e as empreiteiras bem conhecidas deles. Bom, temos então grandes desafios para o agro em 2024. A própria produção, enfim, o problema aí que a gente estava enfrentando climático, a questão da logística que você bem trouxe para a nossa conversa, a falta de proteção do produtor por conta do seguro rural. O produtor vai se endividar, fatalmente aí vai se endividar. E daí, Antônio, como é que faz, hein? Bom, Alexander, a gente, em primeiro lugar, né, nós temos que focar em colher. Né? Esse é o primeiro passo, é colher. E para colher tem que plantar. Então, neste momento que nós gravamos essa entrevista, ainda há um desafio muito grande de plantio no Brasil inteiro. E o tamanho do nosso plantio é que vai dar o tom do tamanho da nossa safra. Porque aquela produção que foi feita no início do ciclo e que pegou aquele período de floração ou enchimento de grãos com um calor insuportável, com uma seca muito grande na maior parte do Brasil, aquela safra, nós não podemos contar com ela, porque uma boa parte dela foi perdida. Para alguns produtores, a safra inteira foi perdida já. Então, eu vou te dizer que o nosso grande desafio é colher, é plantar e colher. Uma vez feito isso, nós vamos ter que passar por um período de reorganização financeira, porque uma safra perdida, ela deixa uma cicatriz financeira muito forte na vida dos produtores rurais. Então, aqueles que tiveram e que ainda bem que tem essas entrevistas, elas ficam gravadas no Notícias Agrícolas, né? Nós cansamos de recomendar, inclusive aqui, prudência, prudência, prudência. Aqueles que seguiram aquelas nossas recomendações de prudência vão se descapitalizar? Vão, mas vão conseguir passar numa boa pelo problema. Agora, aqueles mais dados a níveis de riscos mais elevados, esses vão ter um pouco mais de dificuldade para enfrentar essas questões.
Se eu tenho, do lado econômico, uma série de riscos vindo, risco de recessão lá fora, o que isso significa? Menos Risco de queda demanda. de preço de commodity. Se tiver recessão, o que eu devo esperar? Queda do preço da commodity. Se eu sei disso e o risco é alto, será que eu tenho que trabalhar destravado? Ponto número 2. E se não tiver recessão? Se não tiver recessão, os juros no mundo vão ficar mais altos. O que acontece? Recurso menos escasso, recurso mais escasso na economia. Fica mais caro tomar crédito. Então eu tenho que adotar uma parcela maior de recursos próprios para giro, para operações de giro, privilegiar recursos próprios, pagar o máximo de dívidas possível. Se eu puder antecipar, tem que sempre fazer a conta se vale a pena ou não vale a pena. Em geral, vale. Para antecipar, para pagar menos juros, para ficar mais líquido. Então, liquidez, caixa e redução de passivo de curto prazo me parecem, em momentos como esse, medidas profiláticas, medidas que para reorganizar a casa e preparar o negócio para um eventual impacto vindo da nossa economia. Liquidez, caixa e E redução de passivo de curto prazo. redução. Muito bem. Antônio, só para a gente finalizar e, enfim, trazer para a nossa perspectiva também para 2024. Acabou de ser aprovado lá no Congresso a reforma tributária. De alguma forma, ajuda, impacta, melhora, enfim, vai ajudar a conta do governo, porque aparentemente o bolso do consumidor não vai diminuir o peso não, né? Mas, enfim, pode ajudar de alguma forma o governo. Como é que você vê essa questão da reforma tributária e principalmente o impacto dela para o agro? A reforma tributária ela não tem o objetivo de aumentar a carga tributária e nem de diminuir. A reforma tributária muda a forma que nós pagamos impostos. E que, como eu já disse aqui mais de uma vez também, eu não sou contra a reforma tributária, muito pelo contrário, sou favorável. E acho que a reforma tributária que foi aprovada, principalmente na Câmara, ela trouxe uma série de evoluções justamente por causa do trabalho da CNA, por causa do trabalho da Frente Parlamentar de Agropecuária. Nós tivemos uma melhoria muito grande no texto final. É bem verdade que o Senado fez um monte de bobagens, tá? Mas ainda assim, nós temos um sistema muito melhor do que ter ICMS, do que ter PIS/COFINS, do que ter CSLL. Muitas pessoas falam o seguinte para mim, Alexander. Mas Antônio, o CBS e o IBS somados vão dar 26%, 28%, 25%. Tu não achas isso um absurdo? E a minha resposta é um absurdo, é um escândalo. Só que para eu diminuir o tamanho dessa carga, eu tenho que diminuir o tamanho do Estado. Eu tenho que fazer o Estado diminuir. Isso se faz com reforma administrativa e não reforma tributária. Um segundo ponto importante, Alexander. Tu acha alto? E aí eu vou te fazer essa pergunta, Alexander. Tu acha 25% alto a alíquota com a nova reforma tributária? Eu particularmente acho, mas é aquela história, né? A gente agora vai saber da onde está sendo cobrado esses 25%, em cima do que está sendo cobrado. Antigamente a gente não sabia. É um né? escândalo, 25%, tem a dúvida, certo? Sim. Agora deixa eu perguntar para ti e para o nosso telespectador. Nós pagamos 17% de ICMS. Faz as contas comigo. Tem estados que é 18%, tem estados que agora passou para 19,5%. Certo? Uhum. Então eu tenho entre 17% e 19,5% o ICMS. Eu tenho 9,25% de PIS/COFINS. Percebe que eu já estourei os 25%? Uhum. Eu tenho mais o IPI. Eu tenho mais o CSLL. E eu tenho mais o ISS dos municípios. Percebe que se nós somarmos o que nós já estamos pagando, já dá mais do que isso? Ou seja, nós não vamos pagar um valor absurdo, nós já estamos pagando um valor absurdo. A diferença é que agora o contribuinte vai enxergar o que ele paga. Fica mais transparente. E ao enxergar o que ele paga, ele vai se dar conta. Não, é só um momentinho. Eu ganho aqui, sei lá, R$2.000. Eu estou gastando R$500 por mês só de impostos. Será que o serviço público que eu recebo em troca me satisfaz?
Porque hoje o brasileiro paga uma montanha de imposto e nem se dá conta. Produtor acha que não paga imposto no custo. Fertilizantes, senhores, têm impostos. Defensivos têm impostos. Sementes têm impostos. Combustíveis têm impostos. Peças de máquinas agrícolas têm impostos. Todos os serviços que são contratados ao longo do ano, seja para fazer uma colheita, para fazer um plantio, para fazer um trato cultural, seja o serviço de contabilidade, seja o serviço de assessoria econômica, seja o serviço, o que for, paga-se impostos. E aí? Nós já estamos pagando impostos nos nossos custos de produção há muito tempo. Então a diferença é que agora nós vamos enxergar essa carga tributária. E quem fez a reforma tributária não foi o governo. A reforma tributária quem fez foi o Congresso. E ela foi protocolada no Congresso em abril de 2019, por aquele Congresso que foi eleito pelas urnas de 2018. E as urnas disseram para os parlamentares, nós queremos reformas. E o governo fez a reforma. O governo não, o Congresso fez a reforma. Ô, Antônio, você bem frisou aí que não existe a intenção de aumentar impostos, mas com a transparência maior do sistema, é possível aumentar a arrecadação? Eu acho que sim, porque diminui a sonegação. Exatamente. Porque num sistema de débito e crédito perfeito, que é o caso do IVA, ninguém tem interesse em sonegar porque vai receber o seu crédito de volta, então não precisa sonegar. E se quiser fazer uma meia nota, vai deixar de receber crédito, não é interessante. Não é à toa que esse sistema é o que funciona nos Estados Unidos, que funciona na Europa, que funciona no mundo desenvolvido todo. Todo mundo desenvolvido funciona com o sistema de IVA. Todo mundo desenvolvido. Não é à toa isso. Então, em primeiro lugar, tu diminui a sonegação, tu melhora a arrecadação. Um ambiente econômico com um sistema tributário, que eu não preciso ter um exército de gente para apurar impostos, eu tenho mais atividade econômica. Então, o governo poderá arrecadar mais, até mesmo baixando as alíquotas, por conta da atividade econômica maior. Agora, o que nós temos que entender é que enquanto nós estamos discutindo se a reforma tributária vai ou não vai aumentar impostos, este governo já fez 13 medidas que eu citei todinhas elas aqui na entrevista, 13 medidas aumentando a carga tributária. Ou seja, enquanto nós estávamos entretidos discutindo reforma tributária, se vai ou não vai aumentar imposto, o governo aumentou imposto do outro lado. Bom, enfim, Antônio, eu queria, antes de fazer os agradecimentos finais, deixar o microfone aberto para você passar aquele recado especial ali para o produtor que está olhando a gente. O que ele tem que se preocupar, o que ele tem que se atentar, enfim, vai ser um ano aparentemente difícil aí para o produtor rural, mas como é que ele supera esse obstáculo, hein? Bom, então eu vou dizer para o produtor, Alexander, que nós temos um risco, não uma certeza, mas um risco de termos uma recessão econômica em escala global. Tem vários indicadores apontando para isso. Quando nós temos recessões, não diminui a demanda dos grãos, a maioria dos grãos não diminui. Costuma diminuir algodão e carnes, mas grãos não costuma cair a demanda, mas os preços caem. O preço do petróleo despencou nesses últimos meses pelo risco dessa recessão. Então não é a minha opinião. O mundo está olhando para um risco de termos uma recessão. Recessões e preços de commodities não combinam. Então a primeira coisa, vamos cuidar do nosso dinheiro. Vamos cuidar das nossas economias, cuidar do financeiro dos negócios agro. Porque em caso de uma recessão, cada centavo conta. Crises, elas podem ser terríveis para um negócio, mas podem ser mega oportunidades. A diferença da crise ser um problema ou uma oportunidade é o quão capitalizado aquele negócio está para aproveitar. As maiores fortunas foram feitas nas crises, mas as maiores quebradeiras vieram nas crises. Então, a crise, o que importa é como é que eu estou posicionado. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Nós não vamos ter uma safra repleta em 2024, por conta de todas essas dificuldades que o El Niño nos trouxe. Então, se nós não vamos satisfazer a nossa receita do jeito que esperávamos,
Então nós temos que cuidar de cada centavo. Nós temos que procurar ter menos dívidas de curto prazo e mais dívidas de longo prazo. Não fazer investimentos não planejados. Faça os investimentos que planejou, mas investimentos que não tinha planejado, cuidado. Refaça as contas. Avalie a viabilidade econômica de se fazer isso. Há um problema sério na China, que é o nosso maior comprador. A China está com um grande problema no seu setor imobiliário, que é 25% do PIB deles. Se aquele negócio quebra, isso gera uma crise mundial bem complicada. O que eu quero dizer com isso? O nível de riscos no mundo está muito elevado. Vários bancos quebraram nos Estados Unidos esse ano, não é por acaso. Nós deveremos ter um nível de escassez de crédito maior em 24, justamente por conta desse cenário que eu estou trazendo. De novo, isso é muito ruim ou isso é muito bom? Depende do lado que eu estou e das decisões que nós tomamos. Como é que eu aproveito as crises? Me capitalizando, cuidando do meu dinheiro. É um olho na lavoura, outro no caixa. Geralmente o pessoal olha só para a lavoura e esquece do caixa. Esquece de olhar para o lado financeiro. E o negócio agro é financeiro. Grãos, animais, são meio. Mas o início e o fim do negócio é dinheiro. Não tem que cuidar bem do dinheiro. O dinheiro não aceita desaforo. Ainda mais em anos como esse que nós temos pela frente. Então, dito isso, eu quero desejar a todos os produtores e produtoras um Feliz Natal com as suas famílias, que é o que mais importa nesta vida. É a alegria de encerrarmos um ano com a saúde que tivermos, com a gratidão de termos tido o ano que tivemos, com os aprendizados que tivemos e com as pessoas que nós amamos perto da gente. Nada é mais importante que isso. E eu desejo um 2024 de oportunidade. Crise é ruim? Depende do lado que tu estás. Tem crises, toda crise traz oportunidade. Depende do jeito que a gente se posiciona. Eu desejo para você, produtor, produtora brasileiros, que o 2024, independente do cenário que vier, ele seja de oportunidade. E desejo do fundo do meu coração que você esteja posicionado do lado certo para transformar crises em oportunidades. Mas o primeiro passo para isso é saber o que está acontecendo e o que pode vir e se preparar para isso. Por isso que nós estamos aqui tentando ajudar nesse sentido. Muito bom. Meu caro Antônio da Luz, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar uma parte do seu tempo aí para estar aqui com a gente. É um prazer sempre. Passando essa mensagem, enfim, dando dicas preciosas para o produtor que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Quero agradecer muito, viu, Antônio, a parceria do Antônio da Luz, da própria Farsul com a gente aqui no Notícias Agrícolas ao longo de 2023 e, obviamente, convidar vocês para estarem conosco em 2024. Um ano desafiador, é verdade, mas que com informação e boa informação aí, como as que você trouxe para a gente nesse momento, essas dificuldades vão ser superadas. Um grande ano para você, Antônio, um grande abraço para você e que a gente possa conversar bastante agora em 2024. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Notícias Agrícolas, esse canal maravilhoso que mora no meu coração e que eu acompanho desde o início. E não tenho dúvida que estaremos sempre à disposição de vocês, não só eu, a Federação da Agricultura como um todo, à disposição do Notícias Agrícolas ao longo de 24, que será um ano de crescimento para todos nós. É isso aí. E Antônio da Luz fazendo parte fixa aí do quadro de apresentadores do Conexão Campo e Cidade também. É uma honra para a gente poder contar com a sua presença aí no quadro. Obrigado, viu, Antônio? Até o ano que vem. Um abraço a todos. Tá aí, Antônio da Luz, economista da Farsul, economista do agro, representante do agro no boletim Focus do Banco Central, enfim. Antônio da Luz deu uma aula aqui pra gente e principalmente mostrando que os caminhos precisam ser corrigidos rapidamente. A gente precisa que, de fato, o governo corrija essa postura de gastança só por conta do poder aí. Isso não é legal para a economia, isso pode trazer efeitos colaterais muito graves aí para a gente. E temos um ano desafiador pela frente, principalmente pelo agro,
PIB do agro não vai ser o mesmo que desse ano, a gente tem perspectiva aí de menos oferta, menor produção, consequentemente menor arrecadação, isso tudo pode impactar nos resultados finais também no bolso do produtor e por isso o Antônio lembrou, é preciso estar preparado quando essa hora chegar. Bom, a gente vai ficando por aqui, são as últimas informações aí de 2023, a partir da semana que vem a gente já começa um ano novo e você com a gente aqui conectado no Notícias Agrícolas, sempre tendo a melhor oportunidade da informação e mais do que isso, a gente tenta obviamente traduzir essa informação para que você possa aplicá-la no seu dia a dia. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado por estar aqui com a gente, confiar no nosso trabalho ao longo desse ano de 2023 e a gente se vê em 2024. Grande abraço, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.